Bom dia a todos. Hoje é a nossa quarta aula. Nós iremos inaugurar a temática dos elementos textuais do trabalho acadêmico. Okay? Os elementos se situam aqui, nesta posição, no nosso relatório. O texto, eles correspondem ao texto do trabalho acadêmico propriamente dito, conforme a gente já falou anteriormente. Na aula anterior, nós falamos dos elementos pré-textuais, portanto, hoje, na sequência, iremos tratar da primeira aula referente aos elementos textuais. Falamos na aula passada também sobre elementos pós-textuais. Tá? O foco da nossa aula de hoje e das aulas seguintes será esse grupo de elementos do trabalho acadêmico chamado elementos textuais. Iremos falar sobre o tema da pesquisa, como é que define o tema da pesquisa, falaremos da relevância, da atualidade, falaremos sobre o problema da pesquisa, sobre os objetivos da pesquisa e outros aspectos introdutórios. Então, essa primeira parte do relatório referente aos elementos textuais tratará daquela seção, daquele capítulo referente à introdução. Embora esse título seja um título que não necessariamente tenha essa redação, pode variar de autor para autor, costuma prevalecer essa nomenclatura. Vamos colocar a vinheta, então? Solta aí, DJ. Bom, então, hoje é o nosso primeiro dia falando de elementos textuais, tá certo? Então, nós vamos começar com o primeiro tópico dos elementos textuais. Vocês sabem que a gente está tratando aqui, né, nossa disciplina é uma disciplina de metodologia científica, e o nosso foco principal aqui é fazer com que vocês consigam aliviar aquela tensão comum que a gente observa nos alunos quando eles estão próximos ali da elaboração do seu trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho acadêmico, certo? Então, a gente está querendo ser bem objetivo, bem pragmático e levar para vocês, né, num curso introdutório, porém bastante focado no pragmatismo da execução do trabalho acadêmico de conclusão de curso, tá bom? Essa é a ideia. O que a gente observa, o que a gente tem observado, tanto como professor, como também orientador, eu oriento muitos alunos, mas eu não observo isso de forma isolada, não. Todos os professores, né, aqui e ali, nas reuniões também, se manifestam nesse sentido, a dificuldade que tem os alunos. Eu tenho alunos, às vezes, que já estão formados, já fizeram trabalhos de curso em outros cursos, né, já foram graduados em outros cursos e hoje estão aqui na administração, e que ainda assim tem dificuldade. Então, a gente está procurando minimizar isso, buscar elevar o patamar de vocês em relação a essa questão da base científica para a elaboração do trabalho acadêmico, tá bom? Ok, então, falamos na aula passada sobre os elementos pré-textuais, que basicamente são templates, né? São modelos, a gente deu lá exemplos dos modelos,
que devem ser seguidos conforme as normas e padrões que a gente utiliza, e também nos elementos, da mesma forma, os elementos pós-textuais. Hoje nós vamos falar dos elementos textuais que contêm um conteúdo que já, em grande parte, é desenvolvido pelo próprio autor, né? No caso, vocês. Seja ele individualmente, seja ele em dupla, como permite o nosso curso. Então, aqui, nos elementos textuais, o autor ou autores, né, no caso, aluno ou alunos da Faculdade de Administração, e isso vale para os demais alunos que não são da FAAD, mas se matricularam àquela disciplina, tá? Porque acredito que essa questão ela seja, se não igual, bastante parecido nas outras instituições da UFPA. Então, o conteúdo que a gente insere nos elementos textuais, embora padronizado, embora sujeito às regras e normas, ele também possui como característica principal o fato de que ele é elaborado de acordo com a proposta de tema, né, de assunto, de pesquisa que está sendo colocada pelos autores, certo? Então, cada aluno, cada autor ou autores irá elaborar, irá propor um caminho diferente dos demais, tá certo? Então, aqui, nos elementos textuais, predominará a questão individual, embora cercado daqueles padrões que a gente já falou e vai estar aqui justamente colocando para vocês, tá bom? E a primeira sessão, a gente já falou na aula passada que essa sessão dos elementos textuais, ela é basicamente, ela é fundamentalmente dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E, embora essa divisão ela não seja uma exigência, né? Ou seja, embora as normas não exijam que você divida o seu trabalho nessas 3 sessões ou nesses 3 capítulos, esse é um padrão muito comum da gente encontrar, né? Essa divisão de introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, dentro de cada um dessas sessões ou capítulos, você então subdivide da forma mais apropriada para o próprio conteúdo do seu trabalho, certo? Então, é uma estruturação, vamos dizer assim, do trabalho bastante conhecida de vocês, não é? É como se fosse a elaboração de uma redação, né? Quem já se preparou para Enem, para vestibular, para concursos, sabe que uma redação ela possui, né, fundamentalmente essas três fases, né? Da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. E aqui nesse grupo de elementos chamados elementos textuais do trabalho acadêmico, a gente também subdivide dessa forma. Mas não há nada, em absoluto, não há nada que impeça os autores de fazerem essa divisão de uma forma diferente, tá? Então, chamar a introdução com outro nome, né? Começar o desenvolvimento já, por exemplo, pela fundamentação teórica, né? Ao invés de chamar de desenvolvimento, e dentro do desenvolvimento colocar a fundamentação teórica, enfim, aí vai não apenas do conteúdo, como também da criatividade e do estilo de redação dos autores, tá bom? Nós hoje aqui, então, nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Hoje aqui a gente vai trabalhar especificamente da parte da introdução. Pois bem, na introdução, eu trouxe aqui, eu vou estar sempre trazendo para vocês aqui citações de trabalhos, né, acadêmicos que tratam do assunto que a gente está
que a gente está trabalhando para dar maior consistência para vocês mesmos e até servir como um exemplo para vocês da forma como nós comunicamos, tá? Aquilo que nós escrevemos nos nossos trabalhos acadêmicos, tá bom? Então, eu faço aqui, como vocês vão estar sempre observando, eu faço aqui a citação de diversas obras. Vejam aqui, olha, aqui nós temos 2 obras citadas, observem. Nós temos o Richardson aqui, ó, nesse ponto, citado, e nós temos aqui Desord citado também. E lá, ao final do trabalho, como também acontece em todo o trabalho acadêmico, nós temos aqui, olha, o Richardson, okay, e o Desord, né, referenciados. Então, lá eles foram citados, a gente chama aquilo ali de uma citação. E aqui eles estão sendo referenciados, tá bom? Então, todo esse pessoal que está sendo apresentado aqui nesta página das referências, né? Obviamente que uma apresentação PowerPoint não segue exatamente um formato padrão ABNT. Grande parte mas nem tudo, né? Porque a gente tem uma outra forma de apresentação. Mas todas as referências que estão sendo listadas nessa página aqui, elas foram então citadas ao longo da nossa apresentação, tá bom? Então, esse pessoal todinho que está ali nessa última página foi citado ao longo da nossa apresentação, e isso não é diferente aqui em relação a esses 2 primeiros que estão sendo colocados na nossa primeira página aqui, tá bom? Então, a nossa linguagem de comunicação do trabalho acadêmico para os leitores é essa. Toda vez que nós falarmos um assunto que foi dito por alguém, a gente tem que citar, né, aquela pessoa, aquela obra daquela pessoa, né, a gente chama isso de citação, e lá no final a gente tem que fazer a referência completa, conforme o padrão normativo daquela obra, né, daquele autor. Muito bem. Então, voltando ao nosso capítulo, à nossa seção da introdução. É aqui, nesse capítulo, gente, né, que nós vamos trabalhar, que nós vamos apresentar a justificativa da nossa pesquisa, a justificativa da nossa investigação. Bom, quando a gente olha os livros, né, e eu tenho muitos livros aqui, mas existem, acho que essa área de metodologia da pesquisa é uma área que mais produz publicações, livros, né? Quando a gente entra na biblioteca, eu acho que é uma das estantes mais frutíferas, né? Tem muito trabalho, muito trabalho, né? Eu tenho aqui uma biblioteca online também que eu consulto, e a quantidade de publicações nessa área é impressionante. Todo dia sai coisa nova. Mas tem muita coisa que a gente observa que vamos dizer assim, de certa forma, gera uma certa controvérsia, tá certo? Quando houver esse tipo de controvérsia, a gente vai buscar falar aqui para vocês, tá bom? Às vezes, essas controvérsias dizem muito respeito ao método que está sendo proposto, né? Então, alguns trabalham com um tipo de pesquisa, outros trabalham com outros tipos de pesquisas, e muitos tipos de pesquisas específicos adotam, né, adotam padrões também específicos, e às vezes isso gera determinadas controvérsias. Bom, então, não há exatamente uma regra para a elaboração da introdução, certo? Porém, se a gente for olhar todas essas publicações, a gente observa que há
embora não haja uma regra, há uma certa concordância, né? Há uma certa semelhança entre parte do que, em grande parte daquilo que esses textos acadêmicos sobre metodologia científica apresentam para nós. E é fundamentalmente em torno dessas semelhanças e menos em relação às controvérsias e às divergências que nós vamos trabalhar, especialmente nesse nosso curso, que é um curso introdutório, tá bom? Então, não há exatamente uma regra para a elaboração, tá certo? Embora, fundamentalmente, a gente observe que, na introdução, a gente nós apresentemos, nesta justificativa que eu me referi, algumas questões pontuais, como, por exemplo, o tema, né? O tema que a gente vai tratar, o problema que a gente vai buscar resolver, né? E os objetivos que a gente pretende alcançar com a solução daquele problema. Então, fundamentalmente, essas três questões aqui, elas fazem parte, né, da maioria, para não dizer todos, aqueles trabalhos acadêmicos que buscam orientar na execução do trabalho científico, da pesquisa científica, no relatório da pesquisa científica, tá bom? E também, uma coisa, também é consenso entre essas publicações que tratam desse assunto, que nesse instante da introdução, é muito importante que nós efetuemos uma redação que desperte o interesse do leitor, tá certo? Então, o leitor ali, ele está naquele instante, né? Ele já leu o resumo, ele já leu o sumário, tá certo? E ele agora vai ler a introdução. Então, na introdução, ele ainda ele não tem um contato profundo sobre o seu trabalho, certo? Então, é um instante, é um estágio importante do trabalho em que a gente vai buscar, para além do resumo, que também tem essa importância, mas a gente vai buscar, então, despertar esse interesse do leitor, né? Chamar a atenção de uma forma até um pouco mais aprofundada, sem antecipar resultados, né? Sem apresentar conclusões, mas despertando o interesse do leitor, tá certo? Para aquela problemática, né? Para a relevância do tema, para que ele, então, se interesse e prossiga na leitura com o interesse. Nesse sentido, o que é que a gente vai, então, tratar nesse nosso curso, nessa nossa aula de hoje? Então, nós vamos falar neste elemento introdutório, né? Nós vamos falar sobre o tema da pesquisa, nós vamos falar sobre o problema ou os problemas da pesquisa, né? Os problemas que serão investigados. Nós vamos falar sobre os objetivos da pesquisa, normalmente chamados de geral e específicos, mas nem sempre a designação é essa, às vezes é diferente, embora designem a mesma coisa, fundamentalmente a mesma coisa, mas também nem sempre. A gente vai ver isso. E vamos tratar de outros aspectos também relativos a assuntos, tópicos que podem ser explorados nessa sessão introdutória. Tá? Vamos falar, então, da relevância do tema e da própria pesquisa em si, né, da atualidade, questões relativas à atualidade, reflexões ali sobre a questão da atualidade, a questão da hipótese, né, em cima do problema que foi proposto, e também do roteiro do relatório. Com isso, nós vamos buscar nos cercar, basicamente, vamos dizer assim, de grande parte daquilo que esses autores dessa área
da metodologia científica propõe para um trabalho acadêmico, especialmente em relação ao seu relatório, tá bom? De uma maneira geral, de uma maneira genérica, sem tratar especificamente deste ou daquele método, tá? Mais na frente, quando nós estivermos falando de método, nós vamos nos aprofundar um pouco mais em tipos específicos de métodos. Também não vamos ter como explorar todos os tipos de métodos existentes, mas vamos falar de alguns daqueles mais utilizados aqui, especialmente pelos alunos, e também aqueles mais apropriados para os nossos cursos das ciências sociais aplicadas. Ok? Pois bem, então a primeira coisa que nós vamos tratar, conforme nós já falamos, é do tema da pesquisa. Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo certo até aqui? Vamos lá, então. Bom, o tema da pesquisa, o que é o tema da pesquisa? O tema da pesquisa, ele consiste no assunto que será tratado na pesquisa. Ele dá uma ideia geral do que será pesquisado, né, naquele estudo. É isso que o tema da pesquisa é. E qual é a importância de você buscar a definição de um tema? A importância de você buscar a definição do tema está no fato de que você precisa definir claramente aquilo que você quer estudar. Okay? Um dos grandes problemas que a gente encontra na pesquisa é exatamente você focar o elemento de estudo, identificar claramente aquilo que você quer estudar. Tá? Se a gente não fizer, se a gente não determinar, não selecionar claramente aquele elemento de estudo, aquilo que nós pretendemos investigar, a gente corre o risco de tornar a nossa pesquisa algo muito genérico, muito amplo, muito... Então, a gente precisa começar de alguma coisa, né? E essa primeira coisa é a definição do tema, é uma coisa ampla, e a gente, então, a partir daí, a gente começa a fazer um processo que a gente chama de afunilamento até chegar no ponto em que a gente quer, de fato, estudar, certo? A gente não precisa, claro que isso é desejável, mas a gente não precisa descobrir a roda em cada uma das nossas pesquisas, né? A ciência, ela evolui, né, em pequenos passos, né, normalmente, tá certo? Grandes descobertas científicas, elas acontecem, mas não são o dia a dia. O dia a dia da pesquisa, ele é feito de descobertas incrementais, né? De acúmulos incrementais de conhecimento que vão se formando, que vão acumulando, que vão produzindo resultados ao longo do tempo. E isso não é pouca coisa. Tá? O fato de você acrescentar uma parcela de conhecimento ao conhecimento prévio, né, que já existia antes do seu estudo, já é uma grande contribuição. E é isso que a gente tem que buscar, tá? Fundamentalmente. Então, a gente define o tema para a gente começar a estabelecer esse processo de afunilamento para chegar naquele ponto que nós pretendemos efetivamente estudar. Tá? Então, esta área temática, essa área do tema, ela é de um domínio mais amplo, ela ainda é de um domínio de conhecimento mais amplo. Tá? Então, ela está lá no início desse nosso funil, né? No lado mais largo, no lado mais amplo, nesse processo de afunilamento, tá certo? Então, o que eu quero estudar? Em que área que eu pretendo me situar, né?
em que campo do conhecimento que eu pretendo me situar. Aí, em geral, o que a gente faz, do ponto de vista prático, nessa hora em que a gente precisa, e vocês vão logo, logo se colocar nessa posição, enquanto alunos, e por serem exigidos da elaboração de um trabalho, né, acadêmico lá na frente, logo, logo, então, vocês terão que escolher uma área, né, uma área temática, em que vocês irão trabalhar. E aí vocês, então, têm que ficar atentos, certo? Observarem, né? Observarem no dia a dia, não necessariamente dentro da universidade, mas observando os empreendimentos. A gente está aqui numa área da administração, né? Então, observem os empreendimentos, observem as organizações não empresariais e busquem identificar áreas que vocês têm curiosidade, têm interesse, tá certo? Existem várias formas que a gente pode utilizar, né, para que nós possamos nos inspirar para a definição desse tema de pesquisa, porque a gente vai precisar definir esse tema da pesquisa, tá certo? Nesse processo de afunilamento. E aí, quais são as sugestões que eu faço para vocês, né? Ao longo do curso, vocês terão diversas disciplinas, né? Vocês estão no início do curso, segundo ano, e vocês terão contato com diversas disciplinas, na área mercadológica, na área de pessoas, na área financeira, enfim, pesquisa, botei aqui P&D, pesquisa e desenvolvimento, e cadeia de suprimentos, produção. Vocês terão contato com inúmeras áreas do conhecimento, e isso acontece com outros cursos também. O pessoal que está na economia, o pessoal que está na engenharia, todos os cursos possuem um conjunto, um arcabouço teórico, né, de conhecimentos formado, né, por diversas áreas. E aí, de uma maneira geral, a gente acaba naturalmente se aproximando de uma ou de algumas destas áreas, se identificando um pouco mais com essas áreas. Então, esse é um caminho, esse pode ser um caminho, tá certo? Pode ser um caminho. Então, eu gostei muito da área de pessoas, né? Também denominam como recursos humanos. Eu gosto muito dessa área de recursos humanos, gestão de pessoas. Então, eu gostaria de desenvolver meu trabalho nessa área, né, de gestão de pessoas. Ou não, eu gosto muito da área de marketing, da área mercadológica, eu gosto muito da área financeira, e aí, então, eu quero desenvolver meu trabalho, né, quero caminhar nessa linha aqui, nessa área temática, tá certo? E eventualmente, dentro dessa área de finanças, de marketing, ou mesmo de pessoas, você pode ter também ali uma sub-área, tá certo? Que também designe um tema, que também ofereça um tema que possa ser utilizado para o desenvolvimento do seu trabalho acadêmico. Essa é uma forma que você tem, portanto, de encontrar uma área temática. Essa é uma forma pragmática de você encontrar uma área temática. Uma outra é olhar os objetivos individuais. Talvez seja cedo para falar de objetivos individuais em relação a vocês que estão iniciando o curso, mas fiquem atentos para isso, tá certo? Mas o que vocês pretendem fazer em termos futuros? Vocês querem seguir uma carreira acadêmica? Eu quero, depois do curso de graduação, eu quero fazer uma especialização, eu quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, né? Eu quero seguir uma carreira acadêmica. Tá? Isso daí pode também servir como uma orientação. Eu quero
seguir eu já estou empregado e eu pretendo fazer algo na mesma área de atuação da empresa em que eu atuo, né, ou da organização em que eu atuo. Pode ser uma instituição pública, pode ser uma organização sem fins lucrativos, ou mesmo uma empresa, e aí eu quero, então, continuar desenvolver um trabalho na área em que essa organização atua, ok? E aí, dali, eu posso, então, selecionar uma área temática, né, que se aproxime do tipo de produto ou serviço que aquela organização oferece, né? Eu coloquei aqui também essa questão familiar. Às vezes a própria família possui um estabelecimento, possui um negócio, e não raramente, né, a gente observa alunos com interesse no desenvolvimento de trabalhos que possam, de alguma forma, contribuir para a melhoria daquele trabalho que é executado na organização familiar, tá? Então, são ali dicas, tá certo? Para que vocês possam utilizar na escolha do tema para a pesquisa, tá? Mas, de novo, trata-se de uma ideia geral, certo? Do que será pesquisado. Ainda não, né, não está definido o que exatamente será pesquisado. E é por isso que é importante vocês já irem pensando nisso, né? Mesmo que seja sem compromisso, anotem no caderninho, ao longo do curso, ideias, propostas de tema. Comecem pelo tema. Isso vai ser muito interessante para vocês e também para o orientador de vocês, que for conduzir, né, ajudar vocês a conduzir o trabalho lá na frente, porque aí isso já vai startar aquele processo de afunilamento necessário para a elaboração dos estágios iniciais desse trabalho acadêmico, tá bom? E esse tema da pesquisa, como eu falei, nesse processo de afunilamento, ele precede o problema a ser investigado, ou os problemas a serem investigados, tá certo? Quando a gente define o problema que a gente quer investigar, a gente está afunilando um pouco mais. A gente está identificando de uma forma mais particularizada aquela nossa preocupação. Tá? Então, dentro daquela, né, se a gente for, por exemplo, dentro daquela área, né, se a gente está na área mercadológica, na área do marketing, dentro da área mercadológica, qual é a preocupação que eu tenho? Okay? Na área das pessoas, recursos humanos, qual é a preocupação que eu observo? Né? A gente está falando aqui, quando a gente fala de problema, a gente está falando de uma preocupação, né? Na área financeira, na área de pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, na área de pessoas, questão motivacional. Se eu motivar, né, as pessoas, eu consigo que elas produzam resultados, né, vamos falar em termos genéricos, resultados mais eficazes, ok? É um problema. Na área financeira, se eu aumentar o capital próprio, eu consigo atrair mais investidores na empresa? É uma pergunta. Né? Na área de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, se eu produzir mais ideias
eu consigo também produzir mais inovações? É uma pergunta, é um problema. E aí você vai, então, começando a afunilar e determinar, né, aquele objeto mais específico de estudo que você quer trabalhar. Okay? Então, embora o, o tema da pesquisa seja abrangente e mais geral, ele já nos ajuda a afunilar para encontrar o problema. Porque veja, se eu definir que a minha área de estudo será na área de gestão de pessoas, quando eu for definir o meu problema, eu já não vou, né, buscar algo para eu investigar nas demais áreas. Eu já funilei, eu já parto de uma área do conhecimento, né? Então, todas essas áreas aqui, essas demais áreas, elas já foram descartadas. Eu já parto de uma área do conhecimento para determinar qual será o problema, qual será a preocupação que eu vou investigar, tá certo? E aí, quando eu encontro aquele problema, eu então já estou num nível mais operacional, num nível mais próximo da execução daquela minha investigação. Tá? Então, eu primeiro defino a área temática, defino o tema que eu vou, que eu pretendo estudar, e depois eu começo a trabalhar o problema de pesquisa, bom? Que é o nosso próximo assunto aqui. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Tudo certo, professor. Maravilha. Vamos seguir, então. Então, agora vamos falar do problema de pesquisa. Tá? Então, eu já escolhi aquela área temática que eu quero trabalhar. Okay? Parece simples, gente. A gente aqui fica repetindo, tá? Talvez vocês fiquem até, de certa forma, entediados, mas eu digo para vocês, eu tenho só neste semestre 15 orientandos. E então eu digo para vocês, parece simples, mas na hora que o aluno se vê de frente da necessidade de definir aquilo que ele pretende estudar, aí é que a gente vê que não é, de fato, uma coisa tão simples assim. Então, isso demanda tempo, demanda maturidade, demanda que nós passemos por um processo de maturação daquilo que a gente pretende estudar, sabe? E é por isso que esse tempo que vocês vão ter a partir daqui, ou seja, a partir dessa disciplina, e até o instante em que vocês vão ser exigidos do desenvolvimento do trabalho de curso de vocês, é importante que vocês passem por esse processo de maturação, né? Que avaliem as possibilidades, que identifiquem as oportunidades de áreas, né? E até de problemas para investigação, tá certo? Eu tenho várias, anota todas, tá certo? Isso vai ser de grande importância para vocês e para o orientador de vocês, né, e vai também ser relevante para que vocês alcancem um nível, né, mais elevado de desempenho na elaboração dessa etapa do curso de vocês. Bom, aqui nós temos duas abordagens, tá certo? Com relação ao problema de pesquisa. Então, a gente encontra, eu falei para vocês que eu ia falar, que eu ia ressaltar quando tivesse algum tipo de controvérsia. Aqui não é exatamente uma controvérsia, talvez seja só uma forma de apresentar, cada um apresenta de uma maneira e a gente vai evidenciar isso de vez em quando. Então, o que é o problema? Né? O problema é uma problematização em forma afirmativa
é uma frase em tom interrogativo, ou seja, uma pergunta, eu posso chamar isso de uma questão, né? Né? Essas coisas todas, para mim, me soam como sendo a mesma coisa, certo? E o resultado disso, do ponto de vista prático, é exatamente esse, tá certo? Mas, de uma maneira geral, predomina a ideia, especialmente naqueles autores mais acadêmicos, de que um problema de uma pesquisa científica, ele é, como diz aqui o Kerlinger, né? Ele está citado aqui, referenciado ao final. Ele é uma questão, ou seja, veja que ele coloca aqui a palavra problema como sendo um sinônimo de questão. Né? Então, ele diz assim, ó, um problema de pesquisa, né? Problema de pesquisa. O que é um problema de pesquisa? Ele diz, é uma questão, né? Está aqui embaixo. É uma questão, ou seja, uma sentença em forma interrogativa. Tá? Uma sentença em forma interrogativa que geralmente pergunta alguma coisa a respeito das relações entre fenômenos ou variáveis. Então, quando a gente está trabalhando investigações científicas, em geral, essas perguntas elas dizem respeito a relações entre fenômenos ou variáveis, tá certo? Então, se eu fizer isso, acontece aquilo, né, em tom interrogativo. Né? Isso às vezes não acontece, né? E é por isso que ele coloca aqui de forma condicional, tá certo? Isso não acontece porque existem outros métodos, outros tipos de investigação que não necessariamente exigem uma problematização que envolva a relação entre variáveis, tá certo? Entre duas ou mais variáveis. E a gente vai falar, quando a gente estiver falando aqui de métodos, a gente vai falar de alguns deles, como eu já disse anteriormente. E ele diz também assim, o Kerringer, o problema ele deve ser de tal maneira que ele implique possibilidades de testagem empírica. Entenda-se por empírica testagem no mundo real, testagem que a gente chama no campo. Então, toda vez que eu me referia ao termo empirismo, empírico, ou mesmo quando eu falar no campo, eu estou me referindo àquele trabalho que é executado no mundo real, né? Para verificação no mundo real, ok? Através de uma coleta de dados, através de um experimento, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, quando nós elaboramos um problema, diz o Kellinger, nós precisamos elaborá-lo de uma forma que ele nos favoreça, né? De forma que ele oriente essa verificação empírica. Então, eu elaboro esse problema e eu crio as condições para, através dele, obter os dados que eu preciso para, né, depois extrair deles os resultados e as conclusões, né, do meu trabalho. Bom? Então, um problema bem elaborado, ele vai favorecer a operacionalização da pesquisa, né, que segue, né, seguinte. Okay? E aí ele dá aqui um exemplo, o Kerlinger, né? Ele dá um exemplo aqui de problema. Qual o efeito de diferentes tipos de incentivo no desempenho de alunos? Tá certo? Então, ele falou aqui em cima,
que geralmente é uma pergunta, né? Então, um problema é uma questão, né? Que pergunta, olha só, problema, questão, pergunta, algo, né, entre fenômenos ou variáveis. No caso aqui, ele está fazendo uma pergunta que estabelece uma relação entre os tipos de incentivo. Este aqui é um lado, tá? Este aqui é um lado da pergunta dele. E o outro lado é o desempenho dos alunos, tá certo? Então, fundamentalmente, a pergunta que ele está fazendo relaciona tipos de alunos com desempenho, tipos de incentivo com desempenho de alunos, né? Ele quer saber se, variando, né, os tipos de incentivo, ele consegue obter maior ou menor desempenho dos alunos. Tá? Com isso, veja, né, ele preenche o requisito que foi definido na primeira parte do texto do Kerlinger aqui em cima. E também preenche o segundo, tá certo? Que é a viabilização da testagem empírica. Certo? Por quê? Porque a partir daí nós podemos manipular ou medir incentivos, né? Diferentes incentivos, e depois medir o desempenho dos alunos, e aí fazer uma análise, né? Fazer uma avaliação do suposto efeito daquele incentivo sobre o desempenho. Ou seja, se eu apliquei este incentivo aqui, aumentou o desempenho ou diminuiu o desempenho? Agora vamos fazer o outro incentivo. Apliquei esse outro incentivo, aumentou ou diminuiu o desempenho? Para depois, então, extrair dali as conclusões. Olha, a maioria das vezes que eu apliquei este tipo de incentivo, o desempenho subiu. E a maioria das vezes que eu apliquei este outro tipo de desempenho, esse tipo de incentivo, o desempenho caiu. E aí, portanto, eu posso propor que, indo para cá, o desempenho sobe, indo para cá, o desempenho desce. Tá bom? Então, veja que, através de uma pergunta bem simples e objetiva, né? Através de uma problematização bastante objetiva, ele tanto atende ao requisito de estabelecer, de questionar algo a respeito de uma relação entre fenômenos ou variáveis, como também eu consigo viabilizar o trabalho futuro de testagem empírica, né, de testagem no campo, de testagem no mundo real daquela preocupação, daquele problema que nós havíamos definido anteriormente. Tá bom? Claro? Tudo certo, pessoal? Aí eu botei aqui, né? Problema ou questão, né? Para além do aspecto semântico aqui das palavras, né? Problema, questão, pergunta, nós temos também uma questão aqui da forma de elaboração do trabalho científico. Okay? Como dizem aqui, né? Santos, Quienem e Castanheira, ele diz assim, né? Não há uma regra fixa para a criação de um problema. Então, ele diz, olha só como ele diz de uma forma diferente. Ele é diferente, mas que no final acaba, vocês vão ver, desembocando no mesmo lugar do Kerlinger. Ele diz assim, ele pode ser apresentado apenas em forma de pergunta ou ser problematizado. Então,
Aí quando você lê esse trabalho, você se pergunta assim, então o Kerlinger disse que era uma questão, uma sentença em forma interrogativa, e o Santos e outros estão se opondo ao que disse o Kerlinger. Não exatamente. Vamos ver na sequência. Então, ele está dizendo aqui o seguinte: ele pode ser apresentado de uma forma de pergunta ou ser problematizado. Na verdade, essa situação aqui é uma situação a problematização, ela vocês vão ver, uma forma, é um estilo de apresentação do problema, tá certo? Então, num primeiro instante, você faz uma introdução, ou seja, aqui o que o Santos e outros definem como sendo uma problematização, né? E aí você, então, depois de apresentar aquela problematização, você, então, apresenta aquilo que eles chamam da questão de pesquisa. E essa questão de pesquisa, ora, vejam só, segue o mesmo padrão, obviamente, daquela questão que foi proposta pelo Kerlinger. Então, eu particularmente, eu acho até interessante que os trabalhos acadêmicos, eles, num primeiro instante, eles apresentem uma problematização e, em seguida, anunciem a pergunta, né? A sentença em forma interrogativa, tá certo? E o Kerlinger, obviamente, ele não, quando ele diz que o problema de pesquisa é uma sentença em forma interrogativa, ele não está em absoluto dizendo que não é possível que se faça essa problematização introdutória a essa questão, tá certo? Ao contrário, né? Então, essa problematização, que muitas das vezes é feita com uma sustentação teórica, então a gente vai falar disso daqui a pouco. Muitas vezes essa problematização ela surge da observação de uma controvérsia, por exemplo, né? Então, por exemplo, fulano, né, um determinado autor, disse que isto aqui era azul. O outro, Beltrano, falou que isso aqui era vermelho. Aí surge a pergunta, né? Surge o questionamento, né? A interrogação. Qual dos dois está certo, né? Então, essa pergunta, ela não nasce do nada, ela não cai de paraquedas, né? Ela nasce do quê? Daquela problematização anterior que apresentou a controvérsia entre aqueles dois autores, tá certo? Então, você primeiro problematiza, né? E depois, então, lança a pergunta, que é como se fosse o auge, né? O ponto mais alto desse parágrafo que vai anunciar, portanto, o problema de pesquisa. Tá bom? Então, essa questão semântica de ser problema, de ser questão, de ser pergunta, ela é secundária aqui, né? O mais importante é, de fato, você problematizar, anunciar aquela questão de pesquisa e fazer isso de uma forma que você possa, mais na frente, fazer a testagem empírica, verificar no campo, no mundo real, se a resposta para aquela pergunta, tá bom? Então, igual eu falei agora há pouco. E aonde nós vamos buscar, né? Então, se lá atrás, na questão do tema, a gente buscava em áreas do conhecimento, inspiração para encontrar o nosso tema, né? No trabalho acadêmico, na vida profissional, na vida familiar, né? Aqui, na questão do problema, né?
a nossa inspiração para o problema pode ser encontrada em diversas fontes. Eu falei agora há pouco numa controvérsia entre autores, né? O autor disse que era azul, outro autor disse que era vermelho, né? Então, isso aqui é uma contradição na literatura. Ok? Então, vamos dizer que eu esteja ali fazendo uma leitura, né? E é uma contradição, né? Teórica, eu esteja fazendo uma leitura, e não raramente a gente encontra isso, especialmente na literatura da administração, mas não exclusivamente. Então, fulano disse que era assim, o outro disse que era assado, né? Quem será? Quem deles está certo, né? Ou, fulano disse que era assim no local tal, mas eu estou no local X, só que eu estou no local Y. Será que a conclusão que ele tirou no local X serve para o local Y? Né? Isso seria o quê? Uma lacuna na pesquisa. Né? Então, a pesquisa dele tratou daquele local, mas não tem nada falando sobre aqui o meu local. Ok? E aí eu vou buscar identificar a expansão daquele conhecimento que ele produziu, só que para outras áreas geográficas. Tá certo? Trata-se, portanto, de uma lacuna na pesquisa. Uma controvérsia na teoria e prática também pode ser uma inspiração para encontrar um problema. Né? Às vezes eu estou em classe ali, e isso aconteceu comigo diversas vezes, porque quando eu fui para o banco da faculdade para cursar administração, eu já era, como eu já falei para vocês, eu já era um gestor. Eu já era um gestor. Então, eu fui para lá, para o banco da faculdade de administração, para justamente ganhar consistência, para dar mais consistência para as minhas decisões que eu tomava na empresa. Mas eu tinha muitas dúvidas, porque às vezes eu via os professores ali dizendo, falando sobre contextos organizacionais, falando sobre problemas organizacionais, sobre soluções para esses problemas, e às vezes eu não enxergava muito bem, eu não conseguia encaixar muito bem o contexto, a minha realidade organizacional. Né? Chocava um pouco. Eu olhava para aquilo e não conseguia encaixar muito bem. Tá? Aquilo ali era uma controvérsia entre teoria e prática. Né? Então, havia uma orientação ali e na organização a coisa acontecia de uma forma diferente. Okay? Né? Então, a teoria manda ir para cá, e lá na empresa, um exemplo, está indo para lá. Por que será que na empresa se está indo para lá? É uma controvérsia entre o que diz a teoria e o que está sendo feito dentro da organização, certo? Então, essa controvérsia gera o quê? Gera uma pergunta, gera uma dúvida, gera uma questão de pesquisa, né? Ok? Né? O que eu devo fazer, né? Se eu fizer isso, acontece aquilo? Sim, porque a teoria está dizendo que sim, mas na prática a gente está observando que eles estão fazendo de outra maneira e está dando certo. Então eu vou, né? E com isso eu possibilito a testagem empírica, porque aí eu vou na empresa ou nas empresas e vou estudar, né? A forma como eles estão fazendo, que é diferente do que recomenda a teoria até aqui, tá certo? E o resultado que eles estão obtendo, tá certo? Para quê? Para fazer uma contribuição. Né? Então, eu faço essa testagem empírica para depois contribuir com a teoria que existia sobre esse problema até aqui. Tá? E, às vezes, acontece também uma dúvida ou uma omissão. Determinado assunto que foi tratado, mas não ficou exatamente muito claro, não ficou muito entendido. Então, determinada pesquisa evidenciou um resultado e aquele resultado ele não foi muito bem
não ficou muito claro, né? Ficaram dúvidas sobre ele, né? Será que aquelas variáveis... Será que se eu tivesse considerado uma determinada variável, o resultado seria o mesmo? Não é? Então as pessoas... Um exemplo. Você olha para uma partida de basquete. As pessoas que jogam basquete, todas elas são altas, né? De uma maneira geral, elas são mais altas. E aí, um estudo, vou exagerar aqui, tá? Um estudo pode, por exemplo, dizer o seguinte, que quem joga basquete é alto. Tá? Porque eu pesquisei vários times de basquete e observei que todas as pessoas que jogam basquete são altas. A dúvida é, elas são altas porque jogam basquete ou jogam basquete porque são altas, não é verdade? Né? Então, uma dúvida, né, ela pode suscitar a elaboração de uma questão, né, que também pode ser testada, não é verdade? Que também pode ser testada no campo. Okay? Para isso, então, gente, o que a gente sugere, o que eu sugiro que vocês façam nesse processo de afunilamento, tá? Partindo da definição do tema para a elaboração do problema de pesquisa, o que é que eu sugiro que vocês façam? Eu sugiro que vocês usem a curiosidade natural de vocês, aguçem a desconfiança, né? Aguçem a observação e utilizem a imaginação de vocês. Então, sejam curiosos, observem o mundo no entorno de vocês. Vocês estão, a maioria de vocês, cursando o curso de administração. Então, fundamentalmente, nós vamos trabalhar com organizações. Organizações buscam alcançar resultados, sejam eles quais forem, não é verdade? Então, observem os fatores que contribuem ou que atrapalham o alcance desses resultados, né? Sejam curiosos, observem. Okay? E anotem, porque lá na frente isso daí pode ser utilizado como algo a ser investigado no trabalho de vocês. Okay? Também sejam desconfiados, mas aqui não é aquele desconfiado problemático, não é isso. É desconfiado no sentido de que, às vezes, por trás do que a gente está observando, tem outras questões ocultas. E essa informação, às vezes oculta, ela pode ser o motivo de uma pergunta de pesquisa. Será que aquilo que eu desconfio ser a verdadeira causa do problema, será que isso, se corrigido, poderia melhorar os resultados da minha organização? Então, a minha desconfiança, a minha suspeita, tá? A minha intuição pode ser, poderia ter acrescentado aqui, né? A intuição, vou já acrescentar.
ela pode ser utilizada para a cadê? A elaboração da pergunta de pesquisa. Okay? Observem as coisas em volta. Usem a imaginação. Porque, às vezes, gente, as coisas que a gente descreve sequer estão à vista. Okay? Lembrem-se que Einstein, quando propôs a teoria da relatividade, ele não tinha como testá-la, porque ele dependia, o teste empírico da teoria da relatividade dependia de mecanismos de avaliação de uma velocidade comparável à velocidade da luz. Né? Então, isso em muito decorreu da capacidade imaginativa dele. Okay? Então, às vezes, a gente, especialmente quando nós estamos propondo algo muito radical, muito inovador, muito descontínuo, né, que rompe com o conhecimento existente até então, isso depende muito da nossa capacidade imaginativa. Então, se vocês quiserem propor algo realmente novo, isso vai exigir de vocês muita imaginação. Tá? É o que eu sugiro a vocês que exercitem. E aí eu falei anteriormente aqui, ó, eu disse, né, que o tema da pesquisa precede o problema a ser investigado. Essa é a informação da Silvia Constant Vergara, que eu trouxe aqui para vocês. Pois bem, então a gente define o tema e depois a gente define o problema. Né? E aqui eu trouxe alguns exemplos que são apresentados pela Vergara no livro que está referenciado na última página desta apresentação. Ela mostra aqui, por exemplo, sobre o tema cultura organizacional. Como a dimensão simbólica permeia as relações de trabalho na empresa. Então, ela tem aqui a questão da dimensão simbólica, de um lado, e ela tem, do outro lado, as relações de trabalho. E ela está querendo entender como esse primeiro elemento aqui se relaciona com esse outro elemento aqui. Né? Então, dentro de uma temática mais geral, mais abrangente, ela encontra um problema que é mais específico. Okay? Aqui na área de marketing, só que mais especificamente no marketing de serviço. Tá? Há congruência entre as expectativas e as percepções dos usuários de serviço de cardiologia do hospital tal, eu tirei aqui o nome do hospital, quanto à qualidade dos serviços prestados? Veja que aqui é um trabalho fundamentalmente técnico, né? E que se enquadra dentro daqueles trabalhos que podem ser realizados como trabalho de curso na faculdade de administração, tá bom? Então, da área temática do marketing de serviço, saíram, né, no caso,
3 questionamentos aqui. 3 perguntas. Outra área temática, ensino de administração pública. Veja que nós estamos, então, na área do ensino, né? Na área da administração, só que na área da administração pública, né? Então, aqui já tem um funil aqui na definição desse, né, desse tema. E aí, na área do ensino, da administração pública, foram propostas aqui algumas questões. Então, os cursos de pós-graduação em administração pública existentes no Brasil atendem quantitativa e qualitativamente a demanda no mercado? Como? Mais um trabalho técnico, né? Qual a relação da formação em administração pública e eficácia na prática gerencial dos gerentes da Petrobras? Aqui eu esqueci de tirar o nome da empresa. Aqui já nós temos um trabalho que busca uma proposta de estudo, né? Uma pergunta que busca investigar uma correlação entre variáveis, né? De um lado, nós temos a formação em administração pública, que obviamente terá que ser operacionalizada para ser medida, e a eficácia na prática gerencial dos gerentes, né? Então, como essas duas coisas, né? Qual é a relação entre essas duas coisas? É o que faz essa pergunta a respeito deste tema. Outra temática, acidente de trabalho. Acidentes de trabalho geralmente estão relacionados à área de pessoas, de gestão de pessoas. Então, dentro da área de gestão de pessoas, foi feito um funil e chegou-se lá, né? Como eu falei, lembra quando eu falei aqui? Das sub-áreas, a gente tem a área de interesse, e dentro dessas áreas aqui nós vamos buscar sub-áreas, né? Sub-áreas. Pois então, aqui é o que aconteceu aqui. Então, nós temos aqui, dentro de uma área de pessoas, tem a área de acidente de trabalho, que virou um tema. Okay? Então, como reduzir o índice de acidentes de trabalho na construção civil? Qual a influência dos programas de qualidade total na redução dos acidentes de trabalho? De um lado, os programas de qualidade total, e de outro, o número de acidentes de trabalho aqui, né? Vai ter que ser operacionalizado aqui desta forma, provavelmente. Outra área aqui da administração, mais especificamente da mercadologia, o franchising, né? Franquias. Como o mercado brasileiro tem se comportado em relação à estratégia do franchising ou franquias, né? Trabalho técnico. Por que o mercado brasileiro tem se mostrado atraente para a prática do franchising? Outro. Então, aqui vários exemplos destacados pela Silvia Constant Vergara, né, de temas de pesquisa e de problemas de pesquisa a esses temas relacionados, tá bom? Outros, como este, foi apresentado, aliás, aqui não tem, não, aqui é só problema, né? Outros problemas como este aqui podem ser, obviamente, propostos. E aí nós partimos para um terceiro item. Falamos dos temas, falamos dos problemas, e agora vamos partir aqui para os objetivos da pesquisa. Tá? Afunilando, então, a nossa pesquisa para que a gente possa cada vez mais viabilizar a operacionalização dela. Começamos pelos conceitos dos objetivos. Os objetivos eles têm que ser claros, tá? Eles têm que ser precisos e concisos.
devem expressar apenas uma ideia e incluir apenas um sujeito e um complemento. Isso para que eles mantenham-se concisos, né, claros e precisos, referindo-se apenas à pesquisa que se pretende realizar. Okay? Ou seja, nós temos que focar o trabalho. Nós estamos buscando afunilar, lembrem-se sempre disso. Nós estamos buscando trazer nossa pesquisa para aquele objeto específico de estudo que nós queremos trabalhar. Tá? Importante também, isso aqui disse o Richardson, referenciado ao final, importante também que nós utilizemos verbos no infinitivo para declarar os objetivos do nosso estudo. Tá? Importante que os objetivos tenham um verbo, tá? E que esse verbo seja colocado no infinitivo. Qual a importância desse verbo no objetivo? É que esse verbo ele vai a contribuir para esse processo de operacionalização da pesquisa, né? Então, essa pesquisa depois ela vai ser colocada em prática. Ela vai, né, suscitar um trabalho, uma investigação prática. Então, o verbo ele vai sinalizar com esse caminho, né, com essa forma, né, de investigação que será feita lá na frente. Ela vai contribuir nesse processo. Né? Então, se eu utilizo um verbo explicar, eu vou para um lado, né? Compreender, identificar, propor, esse tipo de verbo. Cada um verbo que eu utilizar, seja qual for ele, eu vou seguir uma trilha, eu vou seguir um caminho. Do ponto de vista conceitual, o objetivo da pesquisa indica a finalidade da pesquisa. Tá? Ele declara as intenções. Tá? Então, aqui nós temos a finalidade, nós temos as intenções do que se almeja alcançar. Okay? Nesse processo de afunilamento, nós estamos chegando perto daquilo que nós queremos alcançar. Esse é o nosso percurso. Então, dizem aqui os professores Farias e Arruda. Arruda, nosso mais recente aqui, né? Professor Emílio, aqui da faculdade. E o Farias é o Milton, lá da UNAMA. Peguei esse livro deles aqui. Então, eles dizem que os objetivos propõem mostrar o que se quer com a pesquisa, ou seja, a finalidade, né? Aqui, do que disse a Vergara. Buscar a relação com as questões das pesquisas. Sim, porque, como eu falei, nós temos o tema, depois o problema, que são as questões, e aí nós temos o objetivo. Isso num processo de afunilamento em que uma coisa deriva da outra. Né? Então, o objetivo ele vai derivar do tema e da questão, do problema de pesquisa. Tá? Ele também vai, como eu falei também agora há pouco, indicar, né, a resposta. Ele vai sinalizar com esse caminho para nós chegarmos nessa resposta. Vai determinar o lugar onde a pesquisa quer chegar, né? Ou seja, as intenções, né, do que se deseja alcançar. Né? E aquilo que nós queremos ou demonstrar, ou estudar, descobrir, avaliar, né, etc. Aquilo tudo que dizem respeito aos verbos que nós vamos utilizar na declaração dos objetivos, tá bom? Então, a declaração do objetivo é um estágio fundamental na elaboração
da nossa pesquisa. E essa declaração ela é registrada no relatório da pesquisa, no capítulo introdutório, para que o leitor, ao fazer a leitura do nosso trabalho, ele já na introdução, ele saiba para onde que nós pretendemos ir, né, dentro daquela pesquisa. Em geral, os objetivos eles são divididos em objetivos gerais e específicos, tá certo? Em relação ao objetivo geral, essa nomenclatura ela pode mudar. Ela pode ser chamada de objetivo geral, né? Então, existem autores que chamam de objetivo geral, outros que chamam de objetivo final, outros de objetivo principal, porém, eles designam a mesma coisa. Então, nós temos um objetivo maior. Vejam, a gente continua funilando. Nós temos um objetivo maior. Tá? O que faz esse objetivo maior? Ele define de uma maneira mais ampla o que nós pretendemos alcançar com a realização da pesquisa. Ou seja, ele define a finalidade da pesquisa, só que de uma forma mais ampla. Né? Aquele resultado mais amplo que nós queremos alcançar. Né? E ele dá a direção, o foco da pesquisa. Então, embora nós encontremos diversas designações para esse objetivo mais amplo, né, seja ele objetivo geral, final ou principal, todos eles sinalizam com o mesmo significado. A mesma coisa não acontece em relação aos objetivos específicos. Tá? A corrente majoritária é a de que os objetivos específicos eles determinam o caminho. Tá? Os objetivos de um nível secundário ou intermediário, essa é uma outra designação que também é utilizada para os objetivos específicos. Então, são objetivos intermediários que, ao serem alcançados, proporcionam o alcance do objetivo geral ou do objetivo principal. Tá? Então, eles são como etapas a serem alcançadas, a serem cumpridas, para que nós alcancemos os objetivos mais amplos, tá bom? O objetivo mais amplo. Tá? Então, essa é a corrente majoritária referente aos objetivos específicos, né? A maioria dos trabalhos acadêmicos utiliza essa abordagem aqui de objetivo específico. Trilha-se, né? Planeja-se objetivos específicos como objetivos intermediários que, ao serem alcançados, proporcionam o alcance do objetivo geral. Uma outra abordagem, menos observada, mais presente, aqui e ali, em um ou outro trabalho, é de que aqueles objetivos, né, específicos, eles dizem respeito a um campo específico de trabalho. Então, a palavra específica ali, ela, na verdade, ela faz referência a uma área específica de estudo. Tá? Então, eu estou trabalhando a problemática da eficácia em um tipo específico de empresas, por exemplo, em micro e pequenas empresas. Tá? Eu estou trabalhando a questão da motivação, mas em uma região geográfica específica. Por exemplo, nas áreas carentes, nas regiões subdesenvolvidas. Né? Okay? Ou aqui, como no exemplo de Flick,
num estudo com médicos e pacientes referente a um campo específico, né, da medicina, ok? Então, vejam que são duas abordagens, tá, relativas ao que seria um objetivo específico, ok? A maioria segue pela abordagem A, tá? Mas aqui e ali a gente encontra estudos utilizando essa abordagem B, tá? Mais uma vez, não existe a abordagem certa ou errada. Existem caminhos a serem traçados, tá certo? Este tipo de abordagem aqui, ele serve mais a determinados tipos de pesquisa. E este aqui serve mais a outros tipos de pesquisa, tá bom? Então, atendem melhor a determinados tipos de pesquisa, tá? A maioria segue essa linha da abordagem A. Quando vocês forem tratar dos trabalhos acadêmicos de vocês, seja nos projetos de pesquisa que vocês participarem, seja nos projetos de extensão que também tem pesquisa que vocês participarem, seja na elaboração do trabalho de conclusão de curso de vocês, vocês vão precisar, então, afunilar essa definição, né, estabelecer essa orientação dos trabalhos acadêmicos e vão ter que passar, portanto, por esse instante de definição tanto dos objetivos gerais como dos objetivos específicos, tá bom? Para bem orientar a condução do trabalho de vocês. Aqui, alguns exemplos, né? Alguns feitos pelo Richardson, referenciado ao final, outros feitos pela Vergara, né? Também referenciado ao final. Então, aqui, né, o Richardson usa a nomenclatura objetivo geral e objetivos específicos. A Vergara usa a nomenclatura objetivo final e objetivos intermediários. Está no mesmo, ok? Igual a gente falou aqui em cima, né? Objetivo geral e objetivos específicos. Objetivo final e objetivos intermediários, tá certo? Dizem respeito à mesma dupla de objetivos, tá certo? A mesma abordagem, ambos utilizam a mesma abordagem A, que foi citada na tela anterior. Então, vamos aos exemplos. Primeiro exemplo aqui do Richardson. Objetivo geral, verificar, olha o verbo aqui no infinitivo, os fatores que contribuem para a migração rural-urbana no estado da Paraíba. Objetivos específicos. Aí tem coletar informações sobre a migração, identificar fatores que contribuem, comparar a importância dos fatores que contribuem para a migração rural-urbana no estado da Paraíba. Tá? Então, veja que os objetivos específicos, eles, ao serem alcançados, eles contribuem para o alcance do objetivo principal. Vamos para o segundo exemplo. Objetivo final, na nomenclatura da Vergara. Desenvolver uma referência para observação e tratamento da administração de serviços a partir da abertura do diálogo entre artes cênicas e marketing de serviços. Esse é o objetivo final. Então, a partir dele foram traçados alguns objetivos intermediários ou específicos, como queiram. Primeiro, analisar as situações de comunicação interativa em serviços. Depois, investigar a teoria de palco e bastidores, sua origem, aspectos conceituais e aplicados. Depois, examinar princípios e técnicas teatrais passíveis de aplicação ao problema. Depois, ampliar os fundamentos de conjunção entre teatro e serviços, né?
uma proposta interessante, bem criativa. Todos os objetivos intermediários, portanto, contribuem para o alcance do objetivo principal. Tá? Essa é a proposta e a sugestão, o exemplo, né, da Vergara. Okay? Por fim, chegando ao final da nossa aula de hoje, já caminhando para o final da nossa aula de hoje, nós vamos tratar de outros aspectos introdutórios que podem ser colocados, né, muitas vezes são colocados, né, nessa seção do trabalho acadêmico, que são o destaque da relevância do estudo, do tema, e também da atualidade, se for o caso, daquele estudo. É importante destacar a relevância da pesquisa, né? A gente falou lá atrás que nesta seção do trabalho a gente tem que destacar o interesse do leitor, lembram disso? Pois bem, nessa linha de raciocínio, a gente deve, então, portanto, destacar a relevância desse estudo, né? Então, qual o potencial de contribuição, né, que ele tem, né, para o estudo da área em que nós estamos propondo trabalhar, né? Na área em que você busca formação acadêmica, ou mesmo para a sociedade de uma maneira geral. Ok? Então, você está efetuando um trabalho que vai estudar a competitividade de micro e pequenas empresas. Ok? Então, destacar, é a hora que você que você deve destacar essa importância, né? Para aquele tipo, para aquele alvo, para aquela área, né, que você destina ao seu trabalho, né? Então, é nesse instante, é nessa seção do relatório, que o autor justifica o estudo apontando, né, as potenciais contribuições, seja do ponto de vista prático, né? Ou seja, se por exemplo, né, se a pessoa que está dentro da empresa colocar em prática as recomendações que você oferecer neste seu estudo, quais serão, então, as contribuições, né? O que vai melhorar dentro da empresa dela se ela colocar em prática as sugestões que você propuser no seu estudo, tá bom? E também as contribuições teóricas, né? Quais os avanços teóricos, né? O conhecimento teórico sobre essa temática, sobre essa problemática, ela ia até aqui, e agora ela foi até onde, né? Qual foi o avanço teórico? Okay? Isso vai estimular o leitor a prosseguir na leitura do seu trabalho, né? Para além da contribuição científica, né? Isso vai ajudar na divulgação daquele conhecimento. Okay? Não se esqueçam que na pesquisa em administração, voltando um pouquinho para a nossa área agora, a pesquisa, né, é um processo de planejamento voltada para a tomada de decisão, né? Portanto, ela tem um foco aplicado dentro da organização. Então, a relevância da pesquisa também pode ser destacada nesse aspecto da importância que ela vai nas contribuições que elas vão trazer para esse processo de tomada de decisão dentro da organização. Tá? A questão da validade, né, da atualidade da pesquisa, nós falamos agora da relevância e agora vamos para a atualidade. A questão da validade, da atualidade de uma pesquisa,
ela não necessariamente tem a validade a ver com a contemporaneidade desses dados coletados, né? Eu posso estar aqui descobrindo coisas novas, por exemplo, sobre os nossos antepassados, e aquilo ali permitir com que nós compreendamos o nosso processo evolutivo. E isso é um estudo importante, é um estudo válido, ainda que trabalhando dados antigos. Certo? Porém, sem excluir, como eu coloquei aqui, sem excluir outras abordagens, mas apenas no sentido de que a pesquisa em administração orienta decisões gerenciais, então é importante que nós investiguemos situações e problemas contemporâneos. Ou seja, a questão da atualidade da investigação, tá? Especificamente para as questões da administração, elas devem lidar, tá? Quando isso for aplicável, com problemas, com situações, problemas contemporâneos. Okay? Então, quais os problemas que nós enfrentamos hoje? Tá? E como nós podemos avançar no conhecimento através da pesquisa para que nós tomemos melhores decisões no enfrentamento desses problemas. Então, essa investigação de situações contemporâneas, atuais, elas vão ajudar na resolução dos problemas que nós vivenciamos na atualidade. Então, sem desprezo da pesquisa histórica, né, da necessidade de você investigar dados passados, é importante também, né, em muitos casos, que nós identifiquemos problemas atuais e elaboremos propostas de soluções que contribuam para processos de tomada de decisão que resolvam esses problemas. Bom? Hipóteses. Hipóteses também são elementos. Né? O que é uma hipótese? É um elemento que a gente, muitas vezes, insere nesta sessão introdutória, já insere nessa sessão introdutória do relatório de trabalho acadêmico, tá bom? E o que é a hipótese? A hipótese é uma resposta, ainda que suposta, ainda que provável, ainda que provisória, mas é uma resposta àquele problema que foi lançado. Certo? Se essa hipótese ela é verdadeira ou falsa, isso nós só saberemos após aquela testagem empírica que nós nos referimos anteriormente. Então, nós lançamos um problema e nós lançamos também uma hipótese. Tá? Lançamos, eventualmente, uma hipótese. Esse não é um elemento obrigatório. Nem sempre serão lançadas e testadas hipóteses. Certo? Mas a hipótese ela consiste exatamente nisso. Tá? Na declaração de na proposta de uma resposta possível, provável, mas ainda provisória para aquele problema que nós anunciamos. Na verdade,
a nossa pesquisa, muitas das vezes, vai consistir em avaliar se essa hipótese ela é verdadeira ou falsa. Então, dizem aqui Marconi e Lakatos. Uma vez formulado o problema, propõe-se uma resposta. Certo? E essa resposta, ela consiste, basicamente, em no texto, no mesmo texto que foi lançado em tom interrogativo, só que agora em tom afirmativo. Então, eu botei aqui uma figura, né, para ilustrar de uma forma meio que metafórica. Então, tem o garotinho aqui em cima da árvore, né, com um serrote cortando o galho em que ele está sentado, e aí ele lança o problema. Se eu cortar, eu caio? Okay? Em tom interrogativo. E o que seria a hipótese? A hipótese seria, se eu cortar, eu caio, em tom afirmativo. Tá bom? E aí a pesquisa vai dizer, né? Ele está fazendo aqui o teste empírico, né? Ele está efetuando o corte no mundo real, no campo, tá certo? Se ele cair, ele vai concluir que a hipótese é verdadeira. Se ele não cair, ele vai concluir que a hipótese testada é uma hipótese falsa. Tá bom? Então, como diz aqui Santos e outros, o seu estudo é que irá confirmar ou negar a hipótese levantada. Tá? Não há uma regra ou norma fixa para a formulação da hipótese, mas ela deve ser baseada no conhecimento do assunto e na literatura específica que for levantada. Tá bom? Então, você vai, com base em todos aqueles pressupostos teóricos pré-existentes, tá? Formular aquela hipótese, tá certo? Muito provavelmente, se eu cortar, né, o galho da árvore, da forma como está aqui, né, da forma como ele se posicionou, ele vai, então, cair. Essa é a hipótese que, então, depois será testada do ponto de vista empírico, ou seja, no mundo real. Claro até aqui, gente? Tudo certo? Tranquilo? Muito bem. Para finalizar, um último elemento introdutório que a gente observa nos relatórios de pesquisa é o chamado roteiro. É o chamado roteiro. Isso não é, obviamente, né, não é uma regra e também não é obrigatório, não é um elemento obrigatório dessa sessão introdutória, da introdução. Mas não raramente a gente observa. Muitos orientadores instruem os alunos a colocarem esse roteiro. Tá? O que é esse roteiro? É uma indicação dos principais tópicos do texto do trabalho acadêmico, tá? Na mesma ordem da exposição, sem, entretanto, mencionar resultados ou conclusões. Certo? Esse texto aqui foi extraído do Manual de Normas da Universidade Federal do Paraná. A própria Universidade Federal do Paraná orienta para os trabalhos acadêmicos nessa instituição que seja feito, no capítulo introdutório, essa roteirização,
E o que é essa roteirização? Vocês já devem ter visto isso em vários trabalhos, né? É muito comum isso em livros também. Os livros utilizam, os livros também são trabalhos acadêmicos, né? E eles utilizam muito esse tipo de roteiro. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo, numa adaptação de um texto, até de um livro meu. Então, o que seria um roteiro? Um exemplo de roteiro. Então, na seção 2, apresenta-se uma síntese teórica básica da organização como sistemas, explorando aspectos como a origem, os conceitos e a abrangência da teoria geral dos sistemas. Então, aqui está fazendo um roteiro. Primeiro a seção 2, depois a seção 3. A seção 3 apresenta uma introdução ao conceito básico de alinhamento, para em seguida expor essa ideia a partir de uma formatação emergente nas últimas décadas, voltadas para o contexto organizacional. Então, vejam que aqui o autor ou autores, né, pretendem sinalizar com o conteúdo que será explorado em cada uma das sessões ou capítulos que seguem, né, ao capítulo introdutório. Então, a partir dali, os próximos capítulos, especialmente aqueles capítulos inseridos nos elementos, no grupo de elementos textuais, o que estará contido naquele grupo de elementos textuais que seguem a seção introdutória do trabalho acadêmico, tá certo? É esse que é o alvo do roteiro que eventualmente é inserido no capítulo introdutório. Fazendo isso, gente, seguindo esta lógica que nós apresentamos para vocês aqui hoje, inserindo esses elementos que nós apresentamos para vocês hoje, vocês terão elaborado um bom, quiçá excelente capítulo, sessão introdutória do trabalho acadêmico de vocês. O TCC de vocês, seguindo essa lógica aqui, terá sido elaborado de uma forma, extremamente satisfatória. Bom, então esse aqui era o alvo da nossa aula de hoje. Aqui estão todas as nossas referências, referente às obras que foram citadas ao longo da aula de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço a todos, obrigado e até a próxima aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Não havendo mais dúvida, então, agradeço a todos. Desejo um bom início de semana e até a aula que vem. Abraço.